Para obter o perdão de Cinderela, o bilionário ficou acordado desde as 3 da manhã e se escondeu no carro para espiá-la. 2 dias e 2 noites se passaram. Toda vez que vejo Lyra voltar, ou se sente à vontade, ele realmente quer falar com ela. Mas quando ele se lembra de seu erro, ele não tem coragem de dizê-lo, só pode espreitá-la de longe. Aí ele pegou o telefone e só queria ouvir a voz da Lyra. Lyra também olhava para o celular como se esperasse alguma coisa. Nessa hora, sua melhor amiga chega e diz que Lyra pode ficar aqui o tempo que ela quiser. Lyra sentiu, mas pela expressão dela, Maria imaginou que ela ainda tinha algo em mente. Lyra também não ligava, o que mais a preocupava era o menino. Ela temia que Emir não fosse capaz de se ajustar sem ela por perto. Com certeza, até Leila estava chateada, mas ela tinha que fazer o seu melhor. Ela cuida do menino e o coloca para dormir antes de sair do quarto. Então ela conheceu a empregada e lamentou que o menino se recusasse a comer ou beber. Ela só pode esperar por um milagre que eu possa trazer Lyra de volta. Agora ou olha as fotos em seu telefone e diz a si mesmo que está tudo bem. Parece que ainda não tem coragem de enfrentar Lyra. No dia seguinte, Maria levou Lyra à empresa. Por sugestão dela, Lyra deveria tentar se expor a coisas novas. Esta empresa foi fundada por Kenan. Quando via Lyra, sempre tinha uma sensação indescritível. Ele é muito educado com Lyra, dizendo que ela pode vir aqui trabalhar. Como ela tem um relacionamento com Maria, ela é sempre bem-vinda. Essa atmosfera era algo que Lyra nunca havia experimentado antes. Maria a levou para seu escritório em casa para treiná-la nos conhecimentos relevantes. Desta forma, Lyra começa uma nova vida. No entanto, On tinha um humor completamente diferente. Ao voltar para a mansão, não pôde deixar de pensar em Lyra. O outrora implacável bilionário agora parece um menino miserável. Ele estava perdido em pensamentos quando recebeu uma ligação de Kenan. Por meio do encontro na noite passada, ele sabe que On gosta de Lyra. Ele disse que Lyra trabalha em sua empresa, então On pode ficar tranquilo. Depois de desligar o telefone, On estava prestes a sair quando sua mãe o pegou. Essa rapariga diz que quer conversar com ele sobre o que fazer na vida adulta. Sua implicação é fazer On esquecer Lyra e seu conflito mãe-filha. No entanto, On não queria falar com ela. Lyra sempre será minha esposa. Depois disso, ele saiu graciosamente. Após um dia de estudos, a inteligência e compreensão de Lyra fizeram Maria admirar. Kenan olhou para as duas mulheres com um sorriso no rosto e incentivou Lyra. Se você tiver alguma dificuldade, pode falar comigo a qualquer momento. Mas quando os dois iam embora, ele sempre tinha a sensação de que a chegada de Lyra seria uma virada para ele e Maria. Mas assim que Lyra saiu, ela avistou o sorriso de On esperando aqui. On olhou para ela com carinho. Você ainda está com raiva de mim? É hora de voltar para a mansão. Mas Lyra se recusa porque encontrou um emprego. Ao ouvir isso, On disse sem rodeios que não precisava trabalhar. Com esse tom forte, pela primeira vez Lyra declarou com uma expressão séria. Não sou mais um servo em sua casa. Também espero ser como uma pessoa normal, contando com meus próprios esforços para viver a vida que desejo. On ficou surpreso com essas palavras. Talvez ele estivesse acostumado a tomar decisões pelos outros, mas Lyra mostrou a coragem de uma mulher independente. On não disse mais nada, ele só poderia ir embora. Coincidentemente, Lyra caminhava no parque quando encontrou um conhecido. Após uma breve conversa, a senhora foi muito simpática com Lyra e a convidou para entrar em sua casa. Nesse momento, Emir adoeceu repentinamente, deixando On e Leila muito preocupados. Eda ainda está pensando no que fazer a seguir? Sua mãe a incentiva a se vestir bem e a encontrar oportunidades de ficar perto de On. Agora só tem um jeito. Eles têm que deixar o menino aceitar, para que possam substituir Lyra. Eles não sabiam que Lyra estava rindo muito depois de sair da mansão. Ela cuida da filha de sua melhor amiga, mas pensa em Emir o tempo todo. Quando o médico chegou à moradia, pediu ao menino que descansasse mais e comesse na hora. Eda começou a se expressar, mas não importava o que ela dissesse, Emir ainda não comia. Leila aproveitou para perguntar se deveria contar a Lyra. Se ela voltar, Emir cooperará obedientemente. Ou ainda queria tentar ele mesmo, mas o menino ainda estava assim, o que o deixou muito desamparado. Então o menino tirou o colar que Lyra havia deixado para ele antes de partir. Ou imediatamente entendeu o que ele quis dizer. Leila olhou para o menino e hesitou por um longo tempo. Ou saiu rapidamente da mansão, mas quando abriu a porta, ficou surpreso ao encontrar Lyra do lado de fora. Lyra voltou para ver Emir, mas isso deixou essa infeliz. On gritou dominadoramente e está à casa dela, e ela pode voltar quando quiser. Ou pensou que Lyra havia mudado de ideia, sem saber que era Leila quem ligou para ela e disse que o menino estava doente. On ficou um pouco desapontado depois de ouvir isso. Mas quando Lyra passou por ele, ele continuou olhando para ela com olhos de fogo. Olhando para o menino adormecido, Lyra tocou sua testa e viu que a temperatura do menino chegava a 40 graus.
Quando ela viu Lyra na frente dela, Emir finalmente revelou um rosto sorridente. Lyra apenas disse algumas palavras e o menino obedientemente concordou em comer. Leila foi até a cozinha para dizer aos empregados que servissem a comida, mas a governanta ouviu. Lyra ia pegar água para o menino, mas inesperadamente tocou a mão de On. Ambos estão um pouco envergonhados. Quando a poção caiu na cama, os dois a procuraram ao mesmo tempo. On olhou para Lyra com carinho. Depois foi buscar outro comprimido e continuou a servir o menino. Foi esse simples ato que fez On sentir que Lyra era diferente de antes. Agora ela é claramente mais independente e confiante, e não seguirá cegamente as instruções de On. Porém, nessa hora, Esra e o mordomo desceram as escadas e disseram a Lyra para não permitir que Lyra entrasse na mansão. On também não fica atrás, dizendo que está é a casa de Lyra e que ela pode voltar quando quiser. Mas a atitude de On deixou Esra muito desconfortável com seu estado atual. Sem Lyra, ela só poderia descontar sua raiva no mordomo e fazê-lo ficar de olho em Lyra. Mas Lyra ouviu a discussão entre os dois agora e sabia que a culpa era dela. Não era isso que ela queria. Leila consola para não pensar muito. Ela sempre será sua cunhada. Enquanto os dois conversavam, Eda entrou na sala animada. Ela originalmente pretendia agradar o menino, mas quando viu Lyra, seu rosto imediatamente ficou frio. Ela reclama com a mãe sobre a volta de Lyra e não entende o que On está pensando. A mãe diz para ela não entrar em pânico. Enquanto essa estiver nesta casa, Lyra absolutamente não pode voltar, nem mesmo On pode fazer nada. Como todos sabem, On não pensa nessas coisas. Observando os últimos dias, viu que Lyra havia mudado muito, e seus olhos mostravam confiança. Lyra só queria arrumar um emprego e ter uma casa própria, não importava como ela fosse. Depois disso, On voltou para o quarto e estava prestes a dar um passo à frente para ajudar. Mas Lyra se recusa, deixando claro que pode deixar On sentar ao lado dela. E foi por isso que ele não escolheu nada, o que deixou On muito desamparado. Por um momento ele não sabia o que dizer, só conseguiu encontrar uma maneira de dizer que o menino era muito forte. Mas poucas palavras depois, o celular de Lyra tocou e era sua melhor amiga. Eles receberam uma oferta de uma empresa adequada para Lyra, para deixá-la voltar depois de cuidar do menino. Mas quando o ouviu, o clima ficou complicado. À noite, Lyra de repente viu a temperatura do corpo do menino subir novamente. Ela pediu a On para molhar a toalha e habilmente ajudar o menino a trocar de roupa. Ela então ordenou que ele abrisse a janela para circular o ar na sala. Depois de todo o processo, On ficou atordoado. Em comparação com sua fraqueza do passado, ele parece gostar mais da Lyra atual. Às vezes ele a espiava. No episódio seguinte, On a leva para passear. Eda provoca Lyra, e então essa vem até ela também. Que decisão Lyra tomará?